Basta-te a minha graça. Pode sentar-se. Meus queridos irmãos, hoje estamos no domingo da 60ª. Esse tempo que é denominado 70ª, que antecede a quaresma. Então, uma preparação para a preparação, que é a quaresma, preparação para a Páscoa. Muito bem, nesse domingo, nós somos convidados a meditar naquilo que acontece conosco. Dispensa, diz São Gregório Magno, no comentário do breviário de hoje, dispensa comentários essa parábola, porque essa é uma parábola que o próprio Jesus se dignou explicá-la. Por isso, nós não precisamos nem fazer sermão. Então, a gente pode parar por aqui e continuar a Santa Missa doravante, não é? Bom, o fato é que vamos meditar, sim, naquilo que Jesus já explica para a gente. Então, não precisa que a gente interprete, basta que a gente preste atenção no que acontece conosco. E é interessante porque essa parábola fala daquilo que acontece com cada um de nós, frente à palavra de Deus que a ouvimos, quando a ouvimos. Padre Antônio Vieira começa falando que, aliás, ele faz uma pregação muito bonita nesse domingo, em que ele fala assim, que Jesus, antes de subir aos céus, deu aquela missão aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. E aí ele faz uma explicação, também ligando, fazendo uma ilação com o evangelho de hoje. E ele fala assim: toda criatura. Por que toda criatura? Também aos animais, aos brutos, também aos vegetais, também às pedras, aos irracionais? Sim, responde ele. Santo Agostinho e outros santos dizem que sim. De fato, quando se fala de toda criatura, significa que Jesus enviou os apóstolos para pregar o evangelho ao mundo inteiro e a diversas raças, a diversas regiões. E vai encontrar homens numa decadência tal, numa situação tal, que vai encontrar homens como animais, como vegetais, como pedras. É exatamente isso que nosso Senhor fala no evangelho de hoje. Então, para falar sobre a abertura, a correspondência à graça, à palavra de Deus, diversos corações são encontrados no decorrer da evangelização. E nós estamos no meio desses corações. E ele fala de 4 tipos, 4 gêneros, 4 espécies, portanto, de pessoas. A primeira delas é que Jesus saiu, Deus é o semeador, Jesus é o semeador. Aliás, Jesus veio à terra, então, ex-it qui seminat seminare, diz o evangelista São Lucas. Saiu o semeador a semear. Parece até uma redundância, né? O semeador saiu para semear. E ele faz Padre Antônio Vieira faz uma colocação interessante. Ele fala: olha, o bom pregador é aquele que sai para pregar, mas ele não só, ele é semeador, mas ele é aquele que age. Por isso, muitas vezes, a palavra de Deus não produz fruto, porque nós pregadores não vivemos o que pregamos. Então, o Padre Antônio Vieira puxa a nossa orelha. Mas é interessante porque, de fato, é assim. Tantas e tantas vezes a gente vê a pregação de homens como o Curadars, como Santo Antônio de Pádua e como outros santos pregadores famosos, que eram tão eloquentes, ou que não eram tão eloquentes, mas que convertiam a assembleia. E muitas vezes a causa da não conversão está nos pregadores. Aliás, muitas vezes, ou nós pregamos, mas não pregamos a Jesus, ou pregamos a nós mesmos, ou pregamos uma doutrina diferente da de Jesus. Por isso, não raro, nós vamos ouvir pregações, e Deus queira que a nossa não seja assim, não é? Que ela é diluída, ela é uma pregação light, é uma pregação meio amarelada, não tem a cor, não tem a raiz, a radicalidade do Evangelho. E é preciso que a gente, de fato, se lembre que a palavra de Deus, ela sempre nos desestrutura, ela sempre nos dá um chacoalhão da gente, para que a gente possa acordar. Como São Paulo, que pregava: desperta tu que dormes. Então, é exatamente isso.
nós temos que sempre nos confrontar com a palavra de Deus e perguntar: que tipo de terra é o meu coração? Pois bem, a primeira terra é aquela que cai à beira do caminho, é uma terra socada. Pensa numa estrada em que as pessoas passam, em que os carros passam, claro, estrada de terra, não é? Socada. E a terra, e por acaso a semente cai do bornel daquele semeador e cai no chão. As pessoas pisam naquela semente, ou as aves do céu passam e roubam aquela semente, a comendo. E sequer ela penetra no chão e nasce. Portanto, a primeira classe de pessoas, isso pode acontecer comigo e com você, é aquela pessoa que não presta atenção no que Deus está pedindo, no que Deus está falando. Deus sempre fala, Deus lança a sua semente, só que pode acontecer da gente estar com o coração como à beira do caminho, socado. Nós temos um coração pétreo. Depois nós vamos encontrar um outro terreno assim também. Mas o que nosso Senhor está falando aqui é que sequer a gente presta atenção, ou então a gente despreza o que Deus fala. Quantas vezes Deus fala através da igreja e ela é desprezada? Quantas vezes, por exemplo, a igreja prega sobre a família e o mundo a despreza, com ideologias diferentes? Quantas vezes a igreja prega sobre a pureza, a virtude angélica, e o mundo despreza? Despreza nas suas músicas, despreza nas suas modas, despreza no liberalismo, despreza no hedonismo, no materialismo e assim por diante. Então, é o desprezo. Essa primeira classe de pessoas são aquelas que sequer prestam atenção. Por isso é muito importante que a gente silencie. Nós mesmos que estamos aqui, é necessário que haja silêncio. Silêncio para ouvir a Deus na oração, silêncio do coração, silêncio do pensamento e o silêncio em nosso entorno. Nós precisamos nos aquietar. Quanto ruído há no mundo! Quantas pessoas viciadas em ver, por exemplo, vídeos que trazem tanto ruído. Exemplo, só acidente, só assassinato, não é? E é claro, né? Ali, exatamente a internet, quanto mais você vê filmes assim, quanto mais você vê vídeos de assassinato, de coisa ruim, de coisas de catástrofe, de acidente, cada vez mais vai aparecendo. E a pessoa vai se embrenhando nesse caminho de ruído, de coisas ruins, coisas feias, sem falar das coisas imorais. Então, é preciso que a gente silencie isso, quebre esse vício do ruído. E como é importante que também no nosso entorno, seja no lar, seja na igreja, haja silêncio. Por isso é muito importante, eu falava com o padre Arthur, o padre Júlio esses dias, da gente insistir, da necessidade, da gente insistir que na casa de Deus haja silêncio. Na própria liturgia, nós temos momentos de silêncio. Por exemplo, logo depois da oração, durante a oração eucarística, do Sanctus, o cânon da missa, é um momento de silêncio. E o que a gente vai fazer com esse silêncio? Dormir? Cochilar? Distrair? Não, nós vamos prestar atenção, porque Deus vai falar com a gente. O que nós vamos fazer durante o sermão? Cochilar, distrair, olhando para o lado, para a criança que está brincando? Não, nós vamos prestar atenção, porque Deus vai falar com a gente. Através da simplicidade do sermão do padre, através do evangelho que nós ouvimos, da primeira leitura, Deus vai falar com você. Então temos que silenciar, não vamos desprezar a palavra de Deus que é sagrada. Também nós precisamos fomentar entre nós, na casa de Deus, o silêncio. É óbvio, a missa das 9h15 é uma missa que tem muita criança, agora as crianças estão até ainda de férias da catequese. Mas é preciso, quanto for possível, que a gente ensine as nossas crianças ao silêncio sagrado. E é claro que é isso, não é de uma hora para outra, é preciso que o pai, que a mãe sente ao lado do filho e ensine o silêncio, desde pequeninos. E a gente não nasce sabendo, a gente aprende as coisas. Então, ter essa paciência, a constância de ensinar a criança. É claro que se o bebezinho, logicamente, chorar, todos nós, acho que com todo mundo aconteceu isso. Quando a gente chora e chora demais, é de bom tom que os pais se levantem um pouquinho. Então, uma certa sensibilidade. Claro que uma criança sempre vai falar, sempre vai cantar, sempre vai chorar um pouco. Mas quando é um pouco demais, que aquele pai, que aquela mãe tenha essa sensibilidade
de sair um pouquinho. Vai ali na rampa, desce um pouquinho, volta, aquieta a criança, porque às vezes até a voz do padre, ou o coral, o som do órgão irrita a criança, é normal isso, mas que a gente possa fomentar aqui dentro o silêncio, não só durante a liturgia, também antes da missa e depois. Por quê? Porque depois, ou antes da missa, a gente vem para se encontrar com Deus, então é necessário que haja um ambiente de silêncio. É bom que a gente também cumprimente os outros, que a gente não seja indiferente, sim, mas tudo tem um momento. Já pensou se a gente estiver lá fazendo ação de graças, depois da comunhão? Daqui a pouco chega um amigo e toca no ombro da gente, assim, olha, como é que foi o jogo do Flamengo ontem? E aí, gostou do Vasco? Ou seja, tudo tem o seu tempo, o seu momento, não é? Então, não é o momento da gente fazer essas coisas. Aqui a gente deve ter silêncio para conversar, para ouvir a Deus. Pois bem, mas vamos adiante. O segundo tipo de semente em que São Lucas fala é aquele tipo em que a semente caiu entre um terreno pedregoso. O próprio São Lucas fala que a semente caiu na pedra. São os corações duros, são os corações inconstantes. Às vezes até podia ter um pouquinho de terra em cima daquela pedra, e a sementinha logo nasceu, brotou, mas por falta de umidade, por falta de profundidade, aquela semente morre. É símbolo, é sinal, disse Jesus, das almas das pessoas inconstantes. E aí, isso serve muito para a gente. Quantas vezes a gente faz um propósito, depois de uma pregação, de um retiro, de uma boa leitura, da vida de um santo que a gente conhece, de ser melhor, de nos dedicar à oração, de ter hora para dormir e hora para acordar, por exemplo. Ou então, um bom propósito na vida espiritual depois de uma confissão. E aí, depois que a gente diz assim, prometo com a vossa graça nunca mais pecar, a gente sai dali e já é infiel ao nosso propósito. Chama-se a inconstância, a falta de perseverança. Aliás, Jesus vai dizer depois que o melhor terreno são aquelas pessoas que elas são perseverantes, ou seja, mesmo que elas caiam aqui e acolá, são pessoas que sempre se levantam, são pessoas que sempre estão brigando contra o seu pior, contra os seus demônios, contra os seus vícios e pecados. Então, portanto, a constância. Então, fazer um propósito que a gente possa manter-se naquele propósito. Por isso é importante lá logo no começo do ano, ou no início da quaresma, ou nesse período, que a gente se proponha, de modo especial, a combater o nosso vício dominante. Qual é o teu vício dominante? Qual é o teu pecado de estimação? Aquele mesmo que pode te levar a perder o céu. É esse que nós devemos combatê-lo com mais energia. Pois bem, depois o terceiro grupo de pessoas são aqueles que se alegram em ouvir a palavra de Deus. Se alegram com as coisas de Deus. Mas, no entanto, vêm também as preocupações da vida, as preocupações da casa, o trabalho excessivo, a dificuldade financeira, as contas para pagar, os boletos no final do mês, também os vícios, as tentações, pornografia, o uso da internet de maneira desordenada, como nós temos hoje, não é? Os vícios, por exemplo, nas telas, e aí aquela sementinha que logo nasce, ela também é sufocada e morre. É muito comum isso dentro da gente, é muito comum a gente encontrar esse tipo de terra no nosso coração, e por isso a gente precisa se atentar contra o terceiro vício, além do demônio, que é simbolizado pelas aves, que roubam a semente, além do mundanismo, que é simbolizado pela falta de profundidade na vida espiritual, e agora aquelas ervas daninhas, aqueles matos, eles são símbolo perfeito dos pecados contra a pureza, os pecados da carne, que acorrentam as pessoas, que Nossa Senhora em Fátima, nossa padroeira, disse muito bem, que era o vício que mais levava as almas à condenação. Então temos que combater isso com muito rigor. E por fim, é claro, nosso Senhor encontra também um terreno bom, um terreno propício, aquele talvez que já tenha sido mexido, aquele que tenha sido gradeado, mexido, revirado, aquela pessoa que tirou do seu coração as pedras da falta de profundidade ou inconstância, aquela pessoa que lutou contra os seus vícios, contra os seus pecados, e por isso agora está
para receber a palavra de Deus. Esse tipo de terreno são os santos, aqueles que corresponderam com toda generosidade a Deus nosso Senhor. E aí, infalivelmente, a palavra de Deus cai naquele terreno e produz fruto. Vamos pensar, quanto tipo de terra, a que tipo de terra nós nos identificamos? Muitas vezes nós encontramos um pouco de cada terreno dentro da gente. Vamos procurar então pedir a nosso Senhor que nós identifiquemos aquele terreno da nossa vida e que nós, com toda sinceridade com o nosso Senhor, a gente possa pedir a Ele que Ele não desista de nós, porque Ele é o divino agricultor, para que Ele possa cultivar as virtudes, de tal maneira que a gente possa produzir muitos frutos para a vida eterna. Por isso, vamos confiar naquilo que São Paulo fala na primeira leitura. Não vamos desistir quando a gente se deparar com as nossas misérias, porque, como disse nosso Senhor a São Paulo, basta-te a minha graça. Amém. Credo in unum Deum Patrem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador